Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui do Ped Papers. Aqui, como sempre, a gente vai mostrar como você vai se manter atualizado em pediatria, mesmo sem ter muito tempo para estudar. Eu sou o Cadu Carlo Magno, eu sou um dos professores da Medcel, do Ped Papers, e também um dos editores aqui do Ped Papers. É um prazer ver todos vocês. Estou vendo aqui a Lu, a Yara, a Clarice, a Fátima, a Michele, a Carla. E hoje a gente vai falar de um tema muito do dia a dia do pediatra e do neonatologista, que é justamente a icterícia neonatal fisiológica, que não só é muito cobrado nas maternidades, nos consultórios, mas que a gente também vê nas provas de R1, de R3 de residência, prova do Revalida, prova do TEP, prova do TEM. Então é um tema quente que vale a pena a gente dar aquela reforçada. A ideia, como sempre, é que vocês participem. Quem estiver aqui comigo ao vivo, mande suas perguntas, mande seus comentários, que a gente vai trocando aqui informações. E por se tratar da icterícia fisiológica, eu vou começar falando de aspectos gerais, lembrar um pouquinho de como é todo o metabolismo da bilirrubina e as características no termo, características no prematuro, fototerapia, enfim, a gente vai falar um pouquinho do que é o dia a dia e quero que vocês participem aqui comigo. Tô vendo que mais gente entrou, então é muito legal estar junto aí de vocês. Então, primeira coisa, Lu tá perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. No final eu deixo salvo aqui no nosso Instagram, tá legal? Bom, então, toda vez que a gente fala de icterícia neonatal, é super importante entender que a gente está falando a respeito de hiperbilirrubinemia indireta. Então, ela sempre vai ser a custas da bilirrubina indireta. Jamais é a custas de bilirrubina direta. Colestase é um capítulo à parte, são doenças diferentes e também causa icterícia, mas a colestase ela é mais amarelada. A icterícia fisiológica, a icterícia a custas de bilirrubina indireta, ela é mais esverdeada porque parte do metabolismo vai ter uma fase onde existe a liberação da biliverdina, que dá um tom mais esverdeado para a criança ictérica, versus o que a gente vê numa criança que é icterícia colestática, por exemplo, que vai ter uma outra tonalidade de pele. E aí eu quero começar falando os dados principais do metabolismo da bilirrubina. E a gente tem que lembrar que a bilirrubina ela vai ser liberada durante a hemólise, né, com a destruição da hemácia. E aí tem um outro ponto fundamental, que a hemácia fetal, que é a que predomina nos nossos recém-nascidos, ela tem uma vida média menor do que a hemácia adulta, que seria a hemoglobina A. A hemácia fetal, ela tem em torno de 2/3 da vida da hemácia adulta. Então, se a adulta dura em torno de 120 dias, a fetal em torno de 80. Tem relatos de 78 a 82, 80 para facilitar. Isso quer dizer que tem um turnover imenso e que o tempo inteiro essas hemácias estão sendo destruídas. Quando ocorre o turnover, elas vão então ser identificadas e captadas pelo sistema retículo endotelial, onde o macrófago vai fazer o início da destruição dessa hemácia, liberando partes que são interessantes. Então, duas partes interessantes é quando ele desmembra o ferro, que vai ser reaproveitado para a circulação e que vai ser mantido aí no corpo da criança, que estava dentro da hemácia. Isso mantém os estoques de ferro da criança. E a porfirina, que é um conjunto proteico, que é o precursor da bilirrubina indireta. Lembrando que a bilirrubina indireta é a causadora da icterícia neonatal, seja ela fisiológica ou patológica. Características importantes da icterícia, da bilirrubina indireta, é que ela é predominantemente lipossolúvel, então ela se dilui muito bem em meios gordurosos. E por que isso é importante? Porque isso faz com que ela, quando esteja livre no sangue, ela consiga penetrar muito bem aonde? Justamente barreira hematoencefálica. E quando isso acontece em quantidades excessivas, tem o risco de impregnar núcleos caudados, tálamo e outras regiões, que pode dar a encefalopatia bilirrubínica, que é algo que a gente conhece mais como kernícteros, mas o kernícteros é um diagnóstico patológico, de anátomo patológico.
A gente não vai falar detalhes de kernícteros aqui, porque a gente não vê kernícteros, em geral, numa icterícia fisiológica. É uma das coisas que diferenciam. Mas é importante mencionar aqui, é justamente essa capacidade de ser lipossolúvel que faz com que a bilirrubina indireta acabe, então, quando livre no sangue, impregnando o sistema nervoso central. Em algum momento, boa parte dessa bilirrubina indireta no sangue, que está sendo transformada aí o tempo inteiro com a destruição das hemácias, ela vai ser também unida à albumina, e no momento que ela está unida à albumina, vai ter uma hora que ela vai ser encaminhada pelas ligandinas, que vão direcionar esse conjunto de albumina e de bilirrubina indireta para dentro do hepatócito. E é lá no hepatócito onde tem uma enzima super importante, que é a glucuroniltransferase. A glucuroniltransferase, ela é responsável pela conjugação da bilirrubina indireta para a bilirrubina direta. E o que muda a partir desse momento? Que a bilirrubina direta, que é a conjugada, ela vai ser, então, hidrossolúvel, e ao ser hidrossolúvel, ela adquire uma capacidade que a bilirrubina indireta não tinha, que era de ser excretável. Por onde vai ser excretada a bilirrubina direta? Nas fezes, na forma de estercobilina, então sai no cocô, e no xixi, na forma de urobilinogênio. E aí, o que não foi excretado tem uma chance de ser transformada novamente, principalmente a estercobilina no lumen intestinal, novamente em bilirrubina indireta, que é a famosa circulação enterohepática. Então, existe outra enzima importante, que também cai na prova, que é a beta-glicuronidase, e ela faz justamente com que a bilirrubina direta na forma de estercobilina seja desconjugada e volte a ser bilirrubina indireta, que pode ser reabsorvida pela circulação enteral e volta a aumentar os níveis de bilirrubina indireta no sangue, perpetuando assim a icterícia. De todo o metabolismo da bilirrubina, eu acho que entender isso é o necessário. Mais do que isso já é exagero, mas é importante entender isso para conseguir raciocinar e não ficar só na decoreba. Então, com isso, a gente pode dizer que a icterícia neonatal, a custa de bilirrubina indireta, ela clinicamente vai se manifestar, então, com uma presença de coloração amarelo esverdeada da pele. E outra coisa importante da gente reforçar aqui é a identificação e a classificação do grau de icterícia que a gente percebe nos nossos bebês. E não sei se alguém lembra como se chama isso, mas clinicamente, se quiser, vão mandando aí. Clinicamente, a gente chama de zonas de Kramer. As zonas de Kramer, ela então fala da progressão que vai ser em sentido crânio-caudal. Lembrando então que em torno de 6 mg por decilitro é quando a gente começa a perceber que a criança está ictérica. É de 5 a 7, então vamos falar 6. E isso, do ponto de vista da classificação das zonas de Kramer, seria a zona 1. Zona 1 é basicamente rosto e pega até mais ou menos na região da linha mamilar das crianças. Conforme vai progredindo a icterícia neonatal, de novo, crânio caudal, esse é o sentido sempre, cada zona aumenta em torno 3 pontos da sua equivalência no sangue. Então, se a zona 1 é 6, a zona 2, que pega da linha mamilar até a cicatriz umbilical, aumenta para 9, porque de 6 mais 3 é 9. A zona 3, que é da cicatriz umbilical até a raiz das coxas, vai para 12. Zona 4 pega braços e pernas, aumenta para 15. E zona 5 é a que pega palmas das mãos e plantas dos pés, e aí seria em torno de 18. Claro que vai depender sempre das horas de vida da criança, seu peso de nascimento, mas, em geral, a partir de zona 3, numa criança internada nas primeiras 48 horas de vida, é muito frequente a gente já indicar fototerapia a partir da zona 3. Então, se já está perto da cicatriz, da raiz das coxas, já tem mais chance de fototerapia, certo? Aí agora, entendendo isso, eu queria comentar um pouquinho quais são as características que você espera do comportamento clínico e laboratorial da icterícia para a gente chamar ela de fisiológica. Ela tem que preencher esses critérios para a gente falar, não, sim, estamos diante de uma icterícia de características fisiológicas, que em geral ela é muito mais benigna e que não tem o risco do kernícteros e nem de maiores complicações. Então, primeiro ponto, icterícia fisiológica é aquela que começa a se manifestar a partir de 24 horas de vida. Em nenhum momento uma icterícia
fisiológica vai acontecer precocemente, com menos de 24 horas de vida. Isso geralmente fala a favor de um processo patológico. E o Igor mandou muito bem, ele já falou aí que é a partir de 24 horas de vida, muito bem. Outro detalhe é que o avanço e a progressão da bilirrubina não é exagerado. Então, numericamente, quando a gente faz a conta de quanto que ela está aumentando, em geral, é abaixo de 0,5 miligrama por decilitro por hora. Então vamos supor, se você colheu bilirrubina no momento X, deu 6 horas depois, você teve que coletar de novo, pelo motivo que for. Se é menos do que 0,5 miligrama por decilitro hora em 6 horas, tem que aumentar menos de 3 pontos, por exemplo. Então isso é importante, porque isso está relacionado com a velocidade de hemólise. Como eu entendo que a bilirrubina ela vai acumulando conforme vão sendo destruídas as hemácias, se for um processo patológico, imunomediado, ou então por alterações próprias da hemácia, esse turnover vai ser muito maior e isso aumenta a velocidade de hemólise acima de 0,5 miligrama por decilitro por hora. Mas se for fisiológica, isso vai ser menor do que essa quantidade. E a terceira coisa que é legal de saber é que icterícia fisiológica é um termo que a gente reserva para criança de termo. É só para o termo. E isso é por que tem essa diferenciação? Porque o pico da icterícia fisiológica, que é no termo, ocorre em geral entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, a gente que trabalha em maternidade, muitas vezes vê que eventualmente, as crianças têm indicação de fototerapia no dia da alta, no 3º dia de vida. E tem explicação fisiopatológica, porque é quando começa o pico. Mas, em geral, a gente acaba conseguindo pegar o aumento da icterícia nas primeiras 24, 48 horas de vida, de modo a tentar otimizar a alta no 3º dia de vida, principalmente nos hospitais particulares, que tem todas as questões de manter o ritmo de internações, tá? Mas isso é importante de saber. Em contrapartida, quando a gente fala no prematuro, um processo fisiológico no prematuro, a gente chama classicamente de icterícia própria da prematuridade. Por quê? Porque aqui também intervêm questões inerentes ao metabolismo da bilirrubina. Por se tratar de um bebê prematuro, todos esses processos enzimáticos podem estar insuficientes, que a gente comentou no início aqui da nossa discussão. Então, às vezes, a beta-glucuronidase é meio preguiçosa, a glucoroniltransferase, então, mais ainda. Tem todas as questões de dificuldade de peso, amamentação, isso, recirculação enterohepática. Então, é fisiológico, mas é também porque não funciona muito bem os mecanismos por conta da prematuridade. Então, isso deve ser levado em conta. E aqui, de novo, começa com mais de 24 horas de vida, a velocidade de hemólise é baixa, é menor do que 0,5 miligrama por decilitro por hora, mas uma diferença importante da icterícia própria do prematuro para o termo é que se o pico no termo é entre o 3º e o 5º dia de vida, do prematuro é mais tardio, é entre o 5º e o 7º dia de vida. Por isso que aquelas crianças na UTI neonatal, eventualmente elas ficam primeira semana de vida inteira em fototerapia dentro da incubadora, principalmente um prematuro extremo. Isso é comum porque todos esses processos enzimáticos demoram para entrar no tranco e isso aumenta o pico da icterícia no prematuro. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que eu preciso solicitar de exames diante de uma icterícia. Então, eu estou lá, vi a criança estar ictérica. O que eu preciso saber para raciocinar e entender se é fisiológica ou é patológica? Então, eu preciso de algumas informações. Primeira coisa, tipagem sanguínea. E eu preciso a tipagem tanto do bebê quanto da mãe. E eu preciso fazer cumbis, reação de cumbis do bebê e da mãe. E até vou perguntar, vamos ver se vocês me respondem. Qual é o cumbis que é próprio do bebê? É o cumbis indireto ou é o cumbis direto? E qual seria o cumbis próprio da mãe, que seria o outro? É o indireto ou é o direto? Vamos ver se alguém se anima a falar. Muito bem, a Bruna já disse. Arrasou, Bruna. Então é isso aí. O cumbis direto é o cumbis da criança e o cumbis indireto é o cumbis da mãe. Jéssica também arrasou, isso aí. Para quem fica, putz, eu sempre me confundo, pensa o seguinte. Nós pediatras temos o nosso paciente diretamente é o bebê e indiretamente é a mãe. Então, é um jeito de lembrar. Várias pessoas falaram, Vanessa também, a Ilka também falou, Maria Clara, vocês estão espertinhos, tá todo mundo ligado.
O Dr. Magdiel também falou, isso aí, ó, isso aí, pessoal. Então lembrem disso, tá? Para quem confunde, mas isso é importante. E outro exame que eu preciso coletar, além de tipagem e do Cumbis, é bilirrubina total e fração. Porque eu preciso confirmar que a icterícia seja a custas de bilirrubina indireta, e não que seja bilirrubina direta, porque se for bilirrubina direta, é colestase neonatal, isso aí é um outro capítulo, geralmente patológico, sendo que a atresia de vias biliares é a primeiríssima delas. Ainda falando do diagnóstico, vamos só detalhar um pouquinho como é o raciocínio por trás da reação de Cumbis. Então, o que acontece no Cumbis? Você tira sangue da criança, e se essa criança ela tiver hemácias dela que receberam anticorpos maternos sensibilizando essas hemácias, a partir do momento que você pega o sangue da criança com hemácias sensibilizadas e você adiciona o soro de Cumbis, que é um soro de anti-imunoglobulina G humana, elas vão se aglutinar. O anti-imunoglobulina dos Cumbis vai se unir ao anticorpo eritrocitário e eles vão aglutinar. Isso vai dar uma reação positiva, dizendo que aqui existe um componente imunomediado, responsável pela hemólise. Então, aqui, geralmente, a gente está falando de icterícias hemolíticas. E a Paula está perguntando se eu solicito reticulócitos. O reticulócitos ele vai ser um marcador de hemólise. Então, ele é útil se eu estou diante de um cenário de hemólise. Então, assim, se é uma icterícia precoce numa criança de 18 horas, por exemplo, com icterícia, eu colho, eu tenho que saber a tipagem, eu tenho que saber o Cumbis, eu tenho que saber a bilirrubina, mas eu preciso também HB-HT para ver se tem anemia e reticulócitos, porque se eles estiverem muito aumentados, em geral acima de 10%, isso fala a favor de um processo hemolítico. Mas numa icterícia fisiológica, que começou a partir de 24 horas de vida, eu não preciso solicitar reticulócitos, tá bom? Só se eu estiver diante de um contexto hemolítico. Uma outra forma, né, que a gente tem para fazer também a avaliação da icterícia, além de clinicamente, além da bilirrubina sérica, é a bilirrubina transcutânea, que comercialmente é chamado de bilicheck. O que a gente tem que lembrar do bilicheck? É muito comum falar que você pode medir na glabela e no tórax. Alguém tem ideia qual que é melhor? Qual que tem maior correlação com a bilirrubina sérica, ou se os dois são iguais, tanto fez, tanto faz? Mas já adianto que um é melhor que o outro. Eu vou dar uns instantes aí, ver se alguém se aventura a dizer se é melhor medir na glabela ou no tórax, em relação ao bilicheck. Se vocês já tiveram experiência em utilizar esse sistema, Luiz já matou também. A medida torácica ela é muito mais fidedigna, parabéns, Luiz, ela é muito mais fidedigna do que a medida da glabela. Por quê? Porque se a gente falar, né, a progressão é crânio-caudal, então aqui exagera um pouco mais. O tórax ele é mais, ele tem uma melhor correlação, ó, também a Jess falou isso, a Karina também, o Wilka, o pessoal tá mandando muito bem, Camila, isso aí, pessoal, muito bem. Então, preferir sempre a do tórax, lembrar que são crianças que têm que estar fora de fototerapia para você conseguir utilizar. Alguns lugares, já vi falar, isso, muito bem, a Karina já está falando que não pode ser usado assim que entrar na foto. Vocês já ouviram falar de colocar uma proteção na pele? Tipo, coloca um adesivo aqui e aí você levanta na hora de fazer o bilicheck em fototerapia para você conseguir usar o bilicheck nessa região que não ficou sob contato da fototerapia. Alguém já ouviu falar disso? Eu já vi isso já lá durante a residência há algumas décadas atrás, falava que você podia fazer essa proteção ocular, não, proteção da pele, e que você poderia utilizar o bilicheck, mas não pode, tá, pessoal? Não existe isso. Uma vez que você entrou em foto, o bilicheck não é mais confiável. Vai ficar salvo assim, Igor, fica tranquilo. E outro detalhe, o bilicheck ele também não é muito confiável em situações de resultado extremo. Então, se é muito baixo e você olha para a criança e fala, não, mas ela tá muito ictérica, não dá para confiar. Ou se for muito alto, você não sabe se é um muito alto 14 ou se é um muito alto 20. Então, nesses casos também é preferível coletar a bilirrubina sérica ao invés do bilicheck. Mas ele é um excelente exame inicial de triagem, indolor, não precisa furar a criança, e você consegue dizer, eu acho que ela está ictérica, zona X, e ver se bate. Até um bom jeito de treinar teus olhos. E eu já digo, hein? Tem dias que eu acho que está todo mundo ictérico, e nem sempre eles estão, e tem dias que eu acerto todas. Então isso é muito variável, como sempre. Faz parte do processo.
Falando ainda desses diagnósticos laboratoriais, vamos lembrar também as situações de tipagem sanguínea que poderiam dar incompatibilidade. Então, do ponto de vista da tipagem ABO, a gente está falando de mães que têm o tipo de sangue O e recém-nascido que tem o sangue A ou sangue B. Por que isso? Os seres humanos que têm sangue O, ao longo da vida, vão produzir anticorpos contra o sangue A e o sangue B. Eles vão se tornar anticorpos da categoria IgG, que passa à placenta, então vai chegar lá no bebê, vai sensibilizar as suas hemácias e causar mais hemólise, porque vão atacar as hemácias da criança. Do ponto de vista do RH, a gente geralmente é esse mesmo raciocínio, mas para mães que têm RH negativo e o bebê tem um RH positivo. E eles geralmente, e o RH tem a diferença que tem um risco maior de fazer com que tenha a situação de anemia fetal, hidropsia fetal, doença mais grave do que a ABO. Mas isso também é um assunto mais para a próxima live de icterícia patológica. Mas agora eu quero perguntar para você duas coisas. Uma, é possível uma mãe RH negativa e uma criança que seja RH negativa também ter uma icterícia por incompatibilidade RH? Vocês já ouviram falar nesse absurdo? Nessa pegadinha? Se eu falar para vocês que é possível, alguém faz ideia? O que isso? Qual que é a explicação por trás disso? Uma mãe que é RH negativa, a criança também é RH negativa, mas a criança tem câmbio direto positivo e icterícia hemolítica por causa do próprio RH? Luiz falou que nunca ouviu falar. Alguém mais tem ideia? Porque eu juro que tem uma situação que os bancos de sangue têm que ficar atento, que pode ser importante. Karina Batô. Então, toda vez que a gente está vendo um RH negativo, tem que ver qual que é o defraco desse RH. O RH, ele funciona imunologicamente baseado no seu defraco. É isso que importa. Então, quando tem um defraco negativo, de fato o RH é negativo. Ele funciona imunologicamente como um anti-D negativo. Ele não tem o D. Mas, se é uma criança RH negativa, cujo defraco é positivo, apesar de ser um RH negativo, imunologicamente, ele funciona igual ao RH positivo. Então, essas mães pode ter a diferença aí do ponto de vista de incompatibilidade. Então, arrasaram. Parabéns. Outra pergunta que eu faço para vocês. Se a mãe é a mãe é O negativa e a criança é A positiva e tem compatibilidade, tem incúmbio direto, elato positivo, clinicamente isso é mais grave ou não do que isoladamente RH e ABO? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem alguma ideia sobre isso? É melhor ser O negativo com A negativo ou O negativo com A positivo, por exemplo? Ter a dupla incompatibilidade agrava mais o cenário clínico da criança? Alguém faz alguma ideia? Vou dar um tempinho, senão eu já dou essa resposta. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou falando do defraco de novo, que aqui estão me perguntando, o pessoal lá da Heavy Med. O defraco é o que vai determinar se o RH funciona imunologicamente como negativo ou positivo. Então, RH negativo com defraco negativo é o RH negativo clássico. Mas um RH negativo com defraco positivo, ele vai funcionar igual um RH positivo. O que importa aí é o defraco. É ele que vai dar os detalhes imunológicos, a resposta imunológica. Mas eu vou voltar ao que eu perguntei. Então, a dupla incompatibilidade ela é melhor. Ela dá um quadro muito mais leve do que a incompatibilidade RH pura, por exemplo. Então, as mães O negativas que têm crianças A ou B positivo, vai ter um quadro mais leve. Por quê? Porque esses próprios anticorpos, anti-A e anti-B, eles vão causar uma hemólise e evitar o efeito do RH. Então, isso dá uma protegida e causa uma clínica mais leve do que se fosse puramente RH. Mas, de novo, tudo isso é detalhe que vai ser mais útil para a aula de icterícia hemolítica, mas é que é legal a gente aproveitar e falar aqui. Então, em geral, na icterícia fisiológica, a gente vai ter uma mãe O, uma criança O, uma mãe RH positiva, a criança RH negativa. A gente só não vai ver cumbis direto positivo, nem elato positivo e nem nenhuma combinação de incompatibilidade.
Outra coisa que é legal a gente saber é como que a gente vai indicar a fototerapia, porque, em geral, o tratamento da icterícia fisiológica será basicamente fototerapia. E antes de até falar da indicação, vamos falar como é que funciona a fototerapia. Alguém faz ideia de como que a fototerapia age na fisiopatologia da icterícia, seja ela fisiológica ou hemolítica? Qual que é a ação da fototerapia? Lembrando também que a gente deve sempre falar tem que ser luz de espectro azul na ordem de 425 a 475 nanômetros. Então é a luz azul que vai funcionar. Mas alguém tem ideia de como isso funciona? Ô, HeavyMed, obrigado. Fico contente e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar vocês. Vou dar mais uns instantes, ver se vocês me respondem. Muito bem, você mesmo já me respondeu. Converte para facilitar a inscrição. Não é exatamente diluindo não, Luiz. Vai ter um detalhe. E também não é exatamente que conjuga, Jéssica. Vocês mataram a charada. Vai tornar a bilirrubina indireta numa outra forma excretável, mas através da fotoisomerização da bilirrubina indireta. O contato com a luz azul modifica essa estrutura bioquímica da bilirrubina indireta e a bilirrubina indireta passa a ser chamada de lumiverdina. E a lumiverdina passa a ser solúvel e excretável. Agora entendi o que você falou, Luiz, tem razão. Isso mesmo, ela fica mais solúvel no sentido de passa a ser hidrossolúvel, mas é por conta de fotoisomerização. E para isso é onda azul e tem que ter uma boa radiância, ela tem que estar potente para conseguir fazer essa ação. Para isso, em geral, a gente tem o Bilitron BED, que são aquelas caminhas, né, que tem a luz embaixo, geralmente tem um refletor em cima da criança, ou nas incubadoras o Bilitron puro que fica em cima da incubadora. A criança sempre tem que estar com a pele exposta, então é fraldinha, sempre. Lembrar que essas luzes azuis, elas não aquecem, elas não queimam, então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, não se coloca uma criança prematura no Bilitron BED, porque ele vai passar frio e não vai dar certo. Crianças prematuras são feitas isso na incubadora aquecida com o Bilitron por cima dela, beleza? E para a gente indicar o tratamento, e a proteção ocular, claro, o HeavyMed falou tudo, e com proteção ocular, porque a gente não sabe se vai dar ruim ou não, não tem nenhum estudo feito, e nunca terá, porque isso seria antiético, que comparou um grupo que ficou na luz sem a proteção ocular e outro que ficou com proteção ocular. Mas lá nos primórdios foram feitos alguns estudos experimentais com macaquinhos e deu cegueira nos macaquinhos, então ninguém vai arriscar na criançada. Mas a gente vê assim que de vira e mexe o óculos, ele foge do lugar e as crianças ficam bem. Então também acho que não precisa muito pânico, mas precisa tomar cuidado e colocar o protetor ocular. Para indicar a icterícia, a gente tem um instrumento que é o nomograma de Butani. Butani está indicado para crianças a partir de 35 semanas e com mais de 2 quilos. E basicamente o que é? Você vai plotar, é tipo um gráfico de crescimento, mas para a bilirrubina. Você vai plotar o valor da bilirrubina total para aquelas horas de vida, sabendo que conforme vão passando as horas de vida, aumenta o valor da bilirrubina para você indicar a fototerapia. E aí Butani tem 3 curvas. Tem uma curva mais inferior, que seria o percentil 40, que é uma zona de baixo risco e que a gente geralmente não indica a fototerapia no percentil 40. Depois tem uma linha intermediária, que é o percentil 75, que aqui é uma zona de risco intermediário. O que a gente vê? Obrigatório colocar em foto se tiver fator de risco. Por exemplo, é uma criança no percentil 75, que é um menino de ascendência asiática com um cefalohematoma. Você tem aí 2 fatores de riscos para manter a icterícia por muito mais tempo. Os bebês asiáticos, eles têm as enzimas um pouco mais insuficientes, então aumenta o risco, principalmente a glucuroniltransferase, conjuga menos bilirrubina indireta e indireta, e também o cefalohematoma tem um sangramento ativo, tem lá um hematoma, e isso vai ficar hemolizando e aumentando a icterícia. Então, fator de risco obrigatório. Em geral, sem fator de risco, coloca-se em foto nos hospitais particulares, pelo menos aqui em São Paulo. Justamente porque já é uma indicação de fototerapia e para tentar dar alta aí no terceiro dia. Então, a forma de você conseguir indicar a foto entre 24 e 48 horas e dar alta no terceiro dia de vida, antes do pico, para a criança ter um pico menor em casa. A terceira linha, que é superior, é o percentil 95. E no percentil 95 é obrigatório qualquer um
tendo fator de risco ou não, tá bom? Então, resumindo, percentil 40 não é indicação, percentil 95 todo mundo é indicação, 75 SUS em geral, se tiver fator de risco, particular já entra no 75. Para crianças menores de 35 semanas ou menor de 2 quilos, não existe o nomograma de Butani. Aí geralmente são tabelas que o que eu acho importante vocês saberem, quanto menor o peso da criança, menor vai ser o valor para entrar na foto. E quanto menor a idade, também menor o valor. Então, assim, de 24 a 48 horas é um valor menor do que a partir de 48 horas. Só para vocês compararem, vou falar os extremos. Uma criança que pesa menos de 2,5 kg, por exemplo, com 24 horas de vida, ela já teria uma indicação de foto entre 8 e 10. E uma criança menor de 1 quilo é metade disso, é em torno de 5. Em contrapartida, com 48 horas de vida em diante, o bebê de 2 quilos, que era em torno de 8 e 10, passa para 12 e 14. E a criança de menos de 1 quilo, que era 5, é só 6, aumenta só um pontinho. Então, a indicação é muito mais restrita, né, um valor muito menor para criança de muito menor peso e com menos horas de vida do que uma criança de muito mais peso e com mais de 48 horas de vida. Tá bom? Mas só para vocês saberem. E para finalizar, a última coisa que eu queria falar aqui de icterícia fisiológica é a diferença da icterícia do aleitamento materno, da icterícia do leite materno, que a gente já discutiu em alguns posts, stories e posts do Pad Papers, mas que é um tema que vira e mexe aparece nas provas e é do dia a dia da gente também. Então que vale a pena a gente diferenciar. Antes até de diferenciar, vamos falar o que elas têm em comum. As duas icterícias, do aleitamento e do leite materno, elas acontecem por conta da circulação enterohepática. Então, de novo, a beta-glucuronidase vai lá e desconjuga a bilirrubina direta, a estercobilina, que seria excretada no cocô, e torna de novo em bilirrubina indireta, que vai ser reabsorvida e aumentar de novo os níveis de BI no sangue. A base é essa para as duas, só que como isso acontece é diferente. Então, na icterícia do aleitamento materno, é uma situação que geralmente é na primeira semana de vida, naquela fase onde o aleitamento é um pesadelo, onde a mãe ainda não é habilidosa, ela ainda não passou pela pojadura e a criança não pega bem o peito. Portanto, é uma criança irritada, chorosa, faminta e que tem baixa ingesta. Então, é aquela criança que às vezes continua perdendo peso, faz pouco xixi e que tem uma icterícia. Aqui, o que acontece? A baixa ingesta faz com que chegue menos leite para o lúmen intestinal e aí a beta-glucuronidase se aproveita disso, que não está chegando leite, para liberar o cocô e vai pegando a estercobilina das fezes e desconjugando para formar bilirrubina indireta e vai aumentar de novo os níveis de icterícia, prolongando a icterícia do bebê. É justamente esse fenômeno, justamente o responsável para somar o risco da icterícia fisiológica do termo, cujo pico é entre o terceiro e o quinto dia de vida, e as crianças, eventualmente, na primeira avaliação com o pediatra, 2, 3 dias depois da alta, elas terem uma icterícia zona 3, 4, 5, e terem que reinternar mesmo sem ter incompatibilidade, ABO ou RH, porque soma-se o pico da icterícia fisiológica com os fenômenos de reabsorção da circulação enterohepática por conta da icterícia do aleitamento materno, e não é incomum essas crianças terem que reinternar para fazer fototerapia. Mas não é o mais comum. O mais comum é que dá tudo certo. Tratamento da icterícia do aleitamento materno, na sua maioria, é incentivar o aleitamento materno, ajudar a mãe a melhorar a produção do leite, ficar mais confiante a oferecer o peito e treinar o bebê para fazer uma melhor pega. Já a outra entidade, que é a última coisa que a gente vai comentar essa noite, é a icterícia do leite materno. Como eu falei, também é por ação da beta-glucuronidase, mas aqui é um outro cenário. É uma criança que está feliz e satisfeita. É na segunda semana de vida, quando a mãe já teve a pojadura, é aquela mãe que agora já sabe dar o peito e a criança já entendeu como funciona o negócio e ela já consegue extrair. Mas por que a beta-glucuronidase entra aí em jogo também? Porque o leite humano também tem quantidades variáveis de beta-glucuronidase. E você deve estar se perguntando, mas por que a gente tem beta-glucuronidase no leite materno? Ninguém tem muita certeza, mas acredita-se
que a bilirrubina indireta ela possa ter uma ação antioxidante para o bebê. Então, ter beta-glucuronidase seria uma forma fisiológica de manter a criança ictérica por um tempo, visando essa ação antioxidante. Mas o veneno, claro, é a dose. Então, quantidades muito altas de bilirrubina indireta têm risco de impregnar o sistema nervoso central. Mas quantidades mais estáveis, geralmente uma zona 3, então equivalente a uns 12 miligramas por decilitro, seria protetora. Antigamente, falava-se que na icterícia do leite materno, o tratamento era suspender o aleitamento por 24 horas, oferecer fórmula, e daí com isso caía bruscamente os valores de BI e depois retomava o aleitamento materno. Mas hoje em dia isso caiu por terra, não. Ela é muito benigna. Em geral, se tiver que fazer alguma coisa, é fototerapia, e não tem por que colocar essa criança em contato com leite de vaca, né, que é a fórmula, aumentar o risco de sensibilização, principalmente no período neonatal, para uma possível APLV futura, né, alergia à proteína do leite de vaca, nem de colocar bicos artificiais e bagunçar o aleitamento. Então, hoje em dia, ambos, icterícia do aleitamento materno ou icterícia do leite materno, o que a gente faz é incentivar o aleitamento materno. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, sobre a icterícia fisiológica. A gente deu uma boa repassada nos principais aspectos da icterícia fisiológica. Não sei se tem alguma dúvida, vou dar uns instantes aí para vocês mandarem alguma questão, alguma dúvida, se ficou aí algo a ser discutido, mas agradeço de qualquer forma porque vocês participaram bastante, responderam perguntas difíceis, vocês estão afinados, do cumbis direto, do defraco. Defraco não é fraco não, tem que estar bom de conhecimento para saber do defraco, então parabéns, e até aquela pegadinha do O negativo da mãe, se a dupla incompatibilidade seria mais grave. De qualquer maneira, na nossa próxima live de neonatologia daqui a algumas semaninhas, a gente vai abordar a icterícia patológica, hemolítica, seja ela imunomediada ou não imunomediada, e além de relembrar um pouco de fototerapia, falar de outros tratamentos para essas patologias, como imunoglobulina e a exsanguíneo transfusão. Então a gente vai deixar isso para a semana que vem. Agradeço a todos vocês aí pela presença, pela participação. Contem aqui com a gente do PED Papers para se manterem atualizados e para estudar aí para suas provas de título de pediatria, e em breve teremos novidades para a prova de título de neonatologia. Então acompanhe aqui a gente. Deixa eu ver, a Jéssica mandou alguma coisa, icterícia com mês, para que lado nortear? Depende muito qual que é a etiologia. Em geral, se for uma situação benigna, fisiológica, eu pensaria que trata-se de uma icterícia do leite materno, por conta da beta-glucuronidase no leite materno. Mas se você falar assim, é uma criança que está recebendo fórmula pura, então já não é icterícia do leite materno. Tem que entender o que está por trás disso, qual que é a tipagem sanguínea da criança e da mãe, se tem reticulócitos aumentado ou não, para a gente pensar em um processo hemolítico. Mas benigno seria a icterícia do leite materno, que eu pensaria para uma criança de 1 mês que ainda está ictérica. Pode demorar alguns meses, às vezes uns 3 meses, para passar completamente a icterícia do leite materno. Tá bom? Bom, acho que não tem mais dúvidas. Qualquer coisa, mandem aqui para o nosso Instagram que eu respondo para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.